pessoal, boa noite. Hoje nós falaremos sobre as variáveis na linguagem C e eu vou apresentar aqui os principais conceitos deste assunto. Bom, para explicar o conceito de variáveis, eu utilizo um exemplo comum ao nosso cotidiano. Por exemplo, vou falar a minha idade e vocês terão que armazená-la, tá? Guardar esta informação com vocês. Posso falar a minha idade? 23 anos. O que aconteceu quando eu falei que eu ia dizer a minha idade? No seu cérebro, esse aqui é o seu cérebro, quando eu falei assim, vou falar a minha idade, o que você fez? Inconscientemente você reservou 2 espaços de memória, e chamou esse espaço aqui de idade professor Naka. E ficou aguardando que eu falasse a minha idade. Quando eu falei 23, você automaticamente colocou aqui 23. Ou seja, antes de eu falar 23, você alocou aqui algum espaço na sua memória e colocou uma etiqueta aqui, idade professor Naka. Em computação, pessoal, isso também acontece, Quando você precisar armazenar alguma informação, primeiro você precisa alocar um espaço em memória e identificá-lo adequadamente, tá? Então, nesse caso aqui, nós armazenamos a idade, Você concorda que se eu tivesse falado, vou falar, o meu peso, o que você faria aqui? Alocaria mais memória, mais espaço. Você colocaria aqui 3 dígitos, E colocaria aqui peso professor Naka. Ou seja, de acordo com a informação que você vai armazenar, você aloca um espaço determinado. Então, é assim que funciona em computação. Na linguagem C, nós temos, basicamente, inicialmente vamos falar de 3 tipos de variáveis. A variável char, a variável int, float e double. Você tem outros tipos de variáveis, outros modificadores de variáveis, de tipos de variáveis, mas basicamente, inicialmente, iremos trabalhar com essas 4 aqui. Char vai armazenar caracteres. Int armazena inteiros. Float, real, números reais. E double, real, que é exatamente o dobro da capacidade de float. Então, basicamente, nós temos esses 3 tipos, 4 tipos de dados na linguagem C. Como é que eu faço a declaração dessas variáveis? O que é declarar uma variável? Declarar uma variável significa o quê? Você informar ao computador que você irá precisar alocar esse espaço. Então, como que você faz a declaração dessas variáveis? Bom, cada linguagem tem a sua regra, a sua sintaxe aí, Mas basicamente é o seguinte, eu falo assim, do que guardar as exceções, vamos guardar a regra principal, Não inventar. O que é não inventar? Ou seja, basicamente são as mesmas regras para a criação de e-mail. Como assim, Pro? Você não pode utilizar caracteres especiais. Não utilizar caracteres especiais. Cifrão, pode? Não.
Cedilha pode? Não. Tio pode? Não. Acento pode? Não. Tá? Então esses são os caracteres especiais. Na dúvida, tá? Não utilize. Tá? Então, por exemplo, idade, professor Naka, é uma variável, um identificador. Tá? Peso, professor Naka, também é outro identificador. Né? De preferência, as palavras, os identificadores, eles precisam ser mnemônicos, ou seja, eles precisam lembrar aquilo que eles vão armazenar. Então, se você for armazenar aqui 23, né, e chamou de idade professor Naka, você sabe que 23 é a idade do professor Naka. Você poderia ter chamado essa variável aqui de ABC. Né? Tem algum caractere especial? Não tem. Então eu posso chamar essa variável de ABC. Só que no decorrer do programa, você não vai saber o que é 23, né? Enquanto, se você nomeá-lo como idade do professor Naka, você sabe que aquela lá é a idade do professor Naka. Tá? Bom, e como fica isso no programa? Como que fica isso num programa? Vamos fazer aqui um pequeno programa em C. Não se preocupem com a sintaxe, com as palavras que eu vou colocar aqui, que a gente vai ver isso no decorrer do curso, tá? Void main, né? Aqui eu faço a declaração. Declaração das variáveis. Observe que quando eu coloco barra, barra, significa que essa linha aqui é um comentário, tá? Então, como que eu faço a declaração? Eu coloco o tipo da variável e o identificador. Por exemplo, idade professor Naka. Tá? Ponto e vírgula aqui no final. Tem espaço? Sim, tem espaço. Se eu quiser declarar outra variável, por exemplo, sexo, eu posso colocar aqui char, espaço. Vamos voltar aqui, espaço, sexo, ponto e vírgula. Ora, o que significa isso, né? Significa que nós alocamos um espaço de memória do tipo int, vai armazenar o número inteiro, e aquele endereço, aquele espaço de memória alocado, nós estamos chamando de professor Naka. Esse ponto e vírgula aqui, ó, é da sintaxe da linguagem, tá? Então você tem o ponto e vírgula no final, tá? Ó. E aqui? Aqui você está reservando um outro espaço que vai armazenar um caractere e você está chamando de sexo, tá? Ou seja, esta variável vai armazenar a letra M ou F, tá? No meu programa. Então é aqui que eu faço a declaração. Sempre depois, né, da void main eu tenho aqui o campo de declarações. E aqui eu tenho outras instruções, né, até o final do programa. Barra, barra, fim do programa. Tá? Então aqui nós vimos aqui o conceito de variáveis na linguagem C.